Futebol brasileiro versus futebol europeu. A gente está pau a pau com os caras ou ainda existe uma distância a ser percorrida? É esse o debate que tem acontecido desde o início da Copa do Mundo de Clubes e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de entrar nos pormenores do assunto, já se inscreve no canal, deixa o seu comentário falando o que você acha sobre o assunto, deixa o seu like também. Se tiver pelo celular, já hype esse vídeo e vambora! Ó, aqui eu fiz uma divisão para a gente conseguir categorizar os times europeus, porque afinal de contas nem todos estão no mesmo nível, tá? Então eu dividi eles aqui em níveis de prateleira. Na prateleira de primeiro nível, a gente tem 3 times, o Real Madrid, o Bayern de Munique e eu coloquei o PSG também por ser o atual campeão da Champions League e por ter ganhado tudo no futebol francês na última temporada. Na prateleira de segundo nível, e lembrando aqui, eu pego um pouco de história e momento para conseguir fazer essa divisão, tá? De segundo nível nós temos Juventus, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Chelsea e Atlético de Madrid, que são times fortes, que são times que sempre estão disputando grandes competições, mas que atualmente nessa temporada não estão desempenhando aquele futebol que se diga minha nossa, nossa, nossa. Né? Ah, mas a Inter de Milão foi finalista da Champions League. A Inter de Milão foi finalista da Champions League, foi vice no campeonato italiano, enfim, disputou um monte de títulos e não ganhou porra nenhuma, né? Então, na minha opinião, a Inter de Milão ela fica aqui na prateleira de segundo nível. E de terceiro nível nós temos Porto e Benfica, que vez ou outra figuram ali numa Champions League, né? Numa competição mais assim, mas no geral são mais clubes que disputam a liga local mesmo. E aí a gente vem para a cronologia dos confrontos dos times brasileiros versus os times europeus. Na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, nós tivemos Palmeiras e Porto, ficaram no 0-0, tá? Eu assisti esse jogo, o Porto teve boas oportunidades contra o Palmeiras, mas no geral o Palmeiras dominou, o Palmeiras foi o time que mais chegou perto de ganhar a partida. O jogo terminou empatado, é verdade, e fica com um sentimento de frustração pro palmeirense, porque eu acho que o Palmeiras tinha totais condições de ganhar aquele jogo, mas já mostrou que de cara, pelo menos ali contra a terceira prateleira, a gente consegue, filho, ficar como? Pau a pau e se pá até ganhar dos caras. Tá? Depois, nós tivemos na primeira rodada também Fluminense e Borussia Dortmund. E foi aqui que esse debate se intensificou. Porque o Borussia Dortmund, na penúltima Champions League, foi finalista contra o Real Madrid, ou seja, o Borussia Dortmund não é um timeco qualquer, não é um time pica das galáxias, não é o maior da Alemanha, mas é um time muito foda, e o Fluminense foi lá e conseguiu empatar com os caras, se defendeu muito bem, conseguiu segurar o resultado 0-0, não ganhou, é verdade, mas poxa, para quem achava que os brasileiros iam chegar ao Mundial e tomar uma sova dos times europeus, isso aqui já foi muito surpreendente. E aí depois nós tivemos a segunda rodada. E acho que aqui, nessa segunda rodada, a gente teve o jogo que mais surpreendeu a todos. PSG 0, Botafogo 1. O Botafogo conseguiu ganhar do PSG dentro da sua proposta de jogar o contra-ataque e se fechar lá atrás, é verdade, mas conseguiu ganhar. A gente estava esperando o quê? Uma lavada do PSG para cima do Botafogo e aconteceu completamente o contrário. O Botafogo foi lá, fez o primeiro gol no primeiro tempo, se segurou lá atrás. O PSG teve até bastante ações ao longo do jogo, mas não conseguia de fato chegar no goleiro John. E quando chegou, o John deu conta do recado. Então assim, o Botafogo se portou muito bem nesse jogo aqui e mostrou que com aplicação tática e com comprometimento dos jogadores, amigo, você consegue sim bater de frente com esses times aqui. De igual para igual, eu acho que não. Mas com a estratégia certa, eu acho que dá para ganhar dos caras ou no mínimo arrancar um empate. E aí depois, na segunda rodada, também nós tivemos Flamengo e Chelsea. Também assisti esse jogo, o Flamengo dominou a maior parte do tempo, para não dizer o jogo inteiro. Foi para o intervalo perdendo de 1-0 para o Chelsea, mas no primeiro tempo em si o Flamengo já tinha sido melhor. E quando volta para o segundo tempo, o Felipe Luiz faz ali algumas mexidas pontuais e o time deslancha, tá? Vira o jogo, depois faz o 3-1 e comprova que o Chelsea vem numa nhaca, numa má vontade da porra, o timinho que, nossa, me dá ranço de ver o Chelsea jogar, moleque. E o Flamengo mostrava ali que tinha sim poderio ofensivo, que tinha sim capacidade técnica para bater de frente com um time inglês que tinha acabado de ser campeão ali da Conference League, que eu vivo dizendo aqui, é tipo a Série C da Champions League, mas que ainda assim é um título europeu, né? Então mostrava que contra um time de segunda prateleira, com aplicação tática, com mentalidade alinhada e com bons jogadores, obviamente, a gente consegue ganhar sim dos caras. Terceira rodada, nós tivemos Atlético de Madrid 1, Botafogo 0. E esse jogo aqui, cara,
Para falar a verdade, de todos os jogos que nós tivemos contra os europeus, esse aqui é o que eu menos olho para ele, porque assim, se esse jogo tivesse acontecido na primeira rodada, eu acho que ele teria sido completamente diferente. Mas ele foi um jogo na terceira rodada, onde o Botafogo já estava assim quase que garantido na segunda fase da competição, né, no mata-mata. O Botafogo ele jogou com o regulamento embaixo do braço, então assim, eu não acho que tenha sido um jogo verdadeiro do Botafogo. Eu acho que se fosse, que nem eu falei, na primeira rodada o Botafogo teria entrado totalmente diferente e poderia até ter ganhado sim desse Atlético de Madrid, tá? Então esse jogo aqui eu não conto muito ele, não considero muito ele, porque eu acho que o Botafogo não jogou de verdade aquilo que poderia, jogou com o regulamento debaixo do braço e ainda assim o Atlético só conseguiu fazer um golzinho no Botafogo. E depois a gente vai pro mata-mata, né? O Flamengo perde aí de 4-2 pro Bayern de Munique, que é um time, na minha opinião, de primeira prateleira, e eu acho maluco quem discorda disso. E aqui é que começa a parada. O Botafogo ganhou do PSG por 1-0, com muita aplicação tática, mudando a sua forma de jogar, jogando na retranca e por uma bola no ataque. O Flamengo, na hora de pegar o Bayern de Munique, não mudou seu jeito de jogar. Foi de peito aberto, foi com muita coragem para cima dos caras e conseguiu fazer um bom jogo dentro das suas capacidades. Só que o Bayern, amigo, o Bayern está em outro nível, o Bayern joga em outra rotação, joga em outra velocidade. Quando o Bayern quis, ele abriu o placar. Quando o Bayern quis, ele chegou no segundo jogo. Quando o Bayern quis, ele diminuiu a intensidade do jogo, começou a cadenciar a partida, controlar mais a bola, e foi nesses momentos que o Flamengo teve as suas oportunidades, porque o Bayern tinha abaixado a sua intensidade. Quando o Bayern quis, ele esteve à frente do placar novamente por 2 gols de diferença, e foi assim que o Bayern se classificou em cima do Flamengo. Eu, sinceramente, acho que o Bayern não jogou nem 70% daquilo que pode, daquilo que tem capacidade. Eu acho que os caras tiraram muito o pé já pensando no jogo das quartas de final, que seria daqui a 4 ou 5 dias, né? Dali a 4 ou 5 dias. Então, teve flamenguista que ficou puto comigo. Eu não posso fazer nada. Flamengo e Bayern fizeram um bom jogo. O Flamengo jogou demais. O Flamengo cai sim de cabeça erguida diante do Bayern. Só que o Bayern jogou em outro nível. O Bayern está em outro nível, tem outra intensidade. Se o Bayern quisesse, ele teria feito muito mais gols no Flamengo. Só que esse não era o caso, não era a goleada que contava para passar de fase, era só ganhar a partida. E foi isso que os alemães fizeram com muita autoridade, fizeram quando queriam. O Bayern de Munique resolveu o jogo quando ele bem quis, e isso é fato. E resolveu o jogo quando ele bem quis e com 2 gols de diferença sempre. Porque sempre que o Flamengo chegava e deixava o placar com 1 gol de diferença só, o Bayern ia lá, acelerava um pouco a pegada e aumentava para 2 gols de diferença. Então é fato de que contra o Bayern de Munique, o Flamengo, que na minha opinião era o melhor time brasileiro da competição até no momento, não conseguiu fazer frente, não conseguiu disputar de igual para igual. Agora vamos falar aqui, ó, Fluminense 2, Inter de Limão 0. Moleque, esse jogo aqui, eu me senti Fluminense pela primeira vez, tá? Nunca fui muito de acompanhar o Fluminense, não sei nem direito quem que jogou por lá, quem que é ídolo, quem que não é. Sei que os caras ganharam uma Libertadores aí recentemente, só que assim, eu nunca fui de acompanhar o Fluminense. E esse jogo eu parei pra assistir, afinal de contas, o Fluminense pra mim é o Brasil nessa Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras eu sou santista, então eu não preciso nem falar nada pra vocês, né? E aí, o Fluminense, ele vai lá, abre 1-0 com o Germancano, que eu queria muito que tivesse vindo jogar no meu Peixão quando ele veio pro Brasil lá naquela primeira passagem no Vasco. Ele abre 1-0 com o Germancano aos 2 minutos do primeiro tempo, segura muito bem o jogo. O Renato Gaúcho faz aquela sarobada, dá aquela encarada no lateral lá no final do jogo, entra na mente dos caras. Depois, no final do jogo, o Fluminense vai lá e lacra o caixão da Inter de Milão, fazendo aí 2-0 e avançando de fase. Cara, assim, eu não sabia como que a Inter ia chegar para esse confronto. Perderam a final da Champions League, trocaram de técnico recentemente, só que o fato é de que o time da Inter é mais time do que o time do Fluminense. Só que dentro de campo, amigo, 11 contra 11. E a tática aqui, ó, do Renato Gaúcho, o nó tático que ele deu nos caras, filho, foi histórico. Então, mais uma vez aqui, um time brasileiro mostrando pra gente que contra os times da segunda prateleira, se a gente tiver aplicação tática, comprometimento,
um técnico que, porra, chega junto, estuda e cativa os caras, esquece. A gente consegue disputar e ganhar, assim como o Flamengo também ganhou do Chelsea, tá? E aí o próximo confronto que a gente já tem confirmado de um brasileiro contra um europeu é Palmeiras e Chelsea nas quartas de final. E aqui a análise é a seguinte: é possível que o Palmeiras ganhe do Chelsea? É. Pra caramba, tá? A gente tem que lembrar que o Abel Ferreira, filho, é como? Obstinado, obcecado por vencer. Quando você acha que o Palmeiras tá perdendo, aqueles caras arrumam fôlego não sei da onde e conseguem ir lá, empatar e virar jogo. Então, assim, não é pra subestimar o time do Palmeiras aqui. A lógica é que o Chelsea ganhe. Por quê? Porque a obrigação é deles ganharem, não são eles que são os foda. Ah, o futebol europeu não é o superior, não é o bambambam. Então a obrigação aqui é que o Chelsea ganhe. Mas não tem favorito nesse jogo, na minha opinião, tá? Eu acho que o Palmeiras chega com tantas chances quanto o Chelsea de ganhar esse jogo. Na minha opinião, vai ser um jogaço. Acho que se o Chelsea deixar a nhaca de lado e levar o jogo a sério, eles tendem a ganhar. Mas o Palmeiras não tá morto, o Palmeiras tem muito sangue no olho, tem muitos jogadores bons. O meio-campo do Palmeiras, pra mim, é espetacular. O único porém desse jogo é que o Palmeiras vai jogar com a zaga reserva, né? O Gustavo Gomes vai cumprir suspensão por ter sido expulso no último jogo e o Murilo machucou, o Fux tá no lugar dele, o Bruno Fux, se eu não estiver enganado. Então, assim, jogar com a zaga reserva pode ser um problema, porque a última vez que o Palmeiras jogou com a zaga reserva tomou 2 gols do Cruzeiro em, sei lá, menos de 5 minutos. Então, perigoso, mas pensando no time como um todo, é um time que com certeza consegue fazer frente com o Chelsea e dificultar muito a vida dos ingleses, podendo até chegar na semifinal da competição. Cara, então a conclusão que fica aqui é a seguinte: contra times de terceira prateleira, um Porto, um Benfica da vida, a gente consegue fazer frente com os caras e ganhar com certa tranquilidade. Tá? Palmeiras, por exemplo, podia ter ganhado tranquilamente do Porto naquela primeira rodada, que não teria sido grande surpresa, não. Contra times de segunda prateleira, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão e etc. A gente consegue fazer frente com os caras se tiver uma grande aplicação tática, se tiver tido estudo, se tiver comprometimento dos jogadores dentro de campo e se tiver um bom banco de reservas. Agora, contra times de primeira prateleira, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique. Contra o PSG a gente viu que foi possível ganhar usando a estratégia da aplicação tática, de adaptação ao adversário, jogando por uma bola e tudo mais. Contra o Bayern de Munique, o Flamengo já não conseguiu fazer frente. Contra o Real Madrid a gente não sabe porque ainda não teve nenhum confronto de times brasileiros contra o Real Madrid nessa Copa do Mundo de Clubes, mas eu imagino que seria tão difícil quanto jogar contra o Bayern de Munique. Então, assim, contra os times de primeira prateleira, aí eu já acho que não dá tanto. Aí eu já acho que fica muito difícil de que um time brasileiro consiga ganhar. Mas o futebol no final do dia é 11 contra 11 dentro de campo e é isso que importa. Mas no geral fica aquela lição para nós. Nós brasileiros, o nosso futebol não está tão atrasado assim, não é tão distante assim do futebol europeu como muitos gostam aí de dizer. O eurocentrismo no futebol tem diminuído cada vez mais a sua distância para outras ligas. A Liga Brasileira, a Liga Saudita, porque a gente viu que o Al Hilal aprontou para cima do City, por exemplo. Então fica a lição. A Europa ainda é o centro do futebol no que diz respeito à qualidade, a nível técnico e a jogadores? Sim, ela é, mas ela não está mais tão distante assim das outras ligas como parecia estar. Mas e você? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Já deixa nos comentários e não esquece que o meu próximo vídeo vai ser um simulador de quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, quais times passarão ou não para a próxima fase da competição. Esse vídeo sai amanhã ao meio-dia, então já se inscreve no canal para você poder conferir ele quando eu postar. Dito isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!